Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no livro de hoje nós estaremos falando sobre o livro de Neemias. Para você que está acompanhando, está curtindo, está gostando dessa série, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para o canal, e compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo que precisam aprender mais sobre a palavra de Deus. E o livro de Neemias foi escrito pelo próprio Neemias, que era um líder judeu que servia como copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia no século V. Estima-se que tenha sido escrito pelo ano 430 a.C. e era dirigido aos judeus que haviam retornado do exílio e tentavam reconstruir as suas vidas e a sua fé em Jerusalém. Então Neemias foi um homem de oração, estratégia e coragem. Alguém que não apenas sonhou com a restauração da cidade de Jerusalém, mas que também colocou as mãos na obra. E o tema central do livro de Neemias é a restauração física e espiritual do povo de Deus, mostrando que a verdadeira reconstrução começa quando o coração volta a depender totalmente do Senhor. E o livro é um testemunho de que, mesmo diante da oposição, o propósito de Deus sempre prevalece quando a fé, disciplina e liderança guiada pelo Espírito. E Neemias, ele era copeiro, ou seja, ele tinha uma função de extrema confiança, porque ele estava do lado a lado diante do rei. Então o copeiro, ele tinha uma responsabilidade de praticamente dar vida pelo rei, porque antes de tudo que o rei come, o copeiro era aquele que provava. Então, se houvesse alguma coisa envenenada, o copeiro ia morrer antes. Mas Neemias, mesmo diante da condição, ele era um homem de oração, era um homem de estratégia, era um homem de visão. E quando chega a notícia de Jerusalém, ele começa a se entristecer por dentro, porque mesmo numa posição confortável, ele sabia que os seus irmãos em Jerusalém estavam em dificuldade. E os versículos-chave do livro de Neemias refletem a sua fé inabalável. Em Neemias capítulo 2, versículo 17 e versículo 18, ele lhes diz: então lhes disse, bem vedes vós em que a miséria estamos, que Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio, ou seja, vergonha. Então lhes declarei como a boa mão do meu Deus tem sido comigo. E disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. E outro versículo, esse versículo mostra como estava realmente a cidade de Jerusalém, quando seus irmãos foram ver Neemias. E o outro versículo marcante é Neemias capítulo 6, versículo 3, quando diante das ameaças dos seus inimigos, ele responde com firmeza: estou fazendo uma grande obra de modo que não posso descer. Ou seja, os inimigos, Sanbalat e Tobias, queriam atrapalhar a obra, queriam que Neemias viesse se distrair, mas Neemias, ele tinha um foco, um objetivo, e essa é uma lição muito importante para os líderes cristãos, que não devem se distrair por coisa alguma, muito menos por oposição. E essa frase simboliza a determinação de quem entende o chamado de Deus é maior do que qualquer distração. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, encontramos a essência da força espiritual que movia o povo, que a alegria do Senhor é a vossa força. E esses textos expressam a coragem, a fé e o senso de propósito que define o livro de Neemias. E o livro de Neemias pode ser dividido em duas grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 7, Neemias lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém que estavam destruídos há décadas. Ele enfrenta zombarias, ameaças e conspirações de inimigos como Sanbalat e Tobias, mas ele não desiste.
Em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém são reconstruídos, um feito histórico e espiritual que simboliza a restauração da dignidade do povo de Deus. E a segunda parte, do capítulo 8 até o capítulo 13, mostra a reforma espiritual conduzida por Neemias e Esdras. O povo ouve a leitura da lei, chora, se arrepende e renova a sua aliança com Deus. Neemias também combate as injustiças sociais, restaura o sábado e purifica o templo. E o livro termina com Jerusalém fortalecida não apenas em suas muralhas, mas em sua fé e identidade espiritual. E o contexto histórico e geográfico de Neemias está centrado em Jerusalém durante o domínio do Império Persa, por volta do ano 445 a.C. A cidade ainda estava em ruínas, os muros destruídos e um povo desanimado. Neemias, vivendo no conforto da corte persa, sente o peso da dor do seu povo e decide agir. Ele viaja de Suzã, capital persa, até Jerusalém, que dá mais ou menos entre 1.800 quilômetros a 2.000 quilômetros, movido por um chamado divino. A reconstrução dos muros tinha um significado muito além da segurança física. Representava a restauração da honra e da presença de Deus entre o seu povo. Jerusalém era mais do que uma cidade. Era o símbolo da aliança, do coração espiritual de Israel. E o livro de Neemias nos ensina que a restauração verdadeira começa na alma, e que Deus ainda levanta líderes dispostos a reconstruir aquilo que o pecado e o tempo destruíram. É um chamado para todos os que acreditam que o impossível pode ser reerguido quando o propósito é sustentado pela fé em Deus. Neemias também deixa um grande exemplo de um líder dedicado que se preocupou antes do seu conforto, mas se preocupou com aqueles seus irmãos. E aí, já tinha lido ou estudado a respeito de Neemias? Deixe seu like, se inscreva no canal, participe nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante no canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o livro de Esther. E até o próximo vídeo.